acho e tal. E eu sou uma mala, né? Um rabugento, né? E eu dizia assim, não pode dizer isso. Primeiro, me indique onde estava o juiz boca da lei. E o que é o juiz dos princípios? São conceitos sem coisas que vai se colocando. E nesse ponto, digamos, ter traços de um certo formalismo, de um certo textualismo, então, que talvez que se possa encontrar no Moreira Alves, ela contingencialmente era necessário em face de uma espécie de gandaia interpretativa que se teve já no Brasil e ainda continua tendo, né? Essa história que eu chamo de panprincipiologismo, né? O Toffoli chama de principiolatria, eu chamo de panprincipiologismo, que, aliás, surgiu num debate essa palavra surgiu num debate com o então professor Luiz Alberto Barroso. Isso se deu no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, nos anos 2000 e pouquinho, acho que 2004, talvez 2005. Ele tem um livro famoso sobre isso, né? Isso. Então, nós estávamos debatendo um tema e ele falava que isto aqui se resolve pelo princípio da afetividade e tal. Aí eu disse assim, olha, isso não é princípio. Ah, por que não é princípio? Eu disse, porque nós temos que... Como é que você obriga alguém a ser afetivo? Brincando um pouco com isso. Aí eu disse, eu já entendi, você é um panprincipiologista. E as pessoas, pô, e tal, estava o Marcelo Catoni, que é essa rica figura também do lado, Martônio Barreto Lima, Gilberto Bercovitch, que estavam lá, né? Nós fazíamos a bancada jurássica, assim, né? Uma bancada mais, digamos, mais do hard constitucionalismo. Aí escreve um texto. Aí logo depois saiu um texto meu falando sobre o panprincipiologismo. Ele nasce desse debate com... Onde era o debate? O debate era num grupo que nós tínhamos. Nós tínhamos um grupo que, quando o Canotilho faz a crítica em 90 e tal, 98, escreve a Constituição Dirigente. Isto é um tema muito importante para a gente voltar. Assim, eu dou um briefing aqui rapidamente, claro. né? A gente pode, num outro podcast, tratar disso. Sem dúvida. O Canotilho escreve-se a morte da Constituição Dirigente. 2008 isso. Não, 1998. 1998? Opa! Aí, eu sou antigo. Aí, a morte da Constituição Dirigente. Isso caiu como uma bomba, né? Eu fiz um debate com o Canotilho em Coimbra, e aí o Gilmar Mendes estava lá, e ainda não era ministro, e ele disse numa palestra no ano seguinte, acho que era 1999, aí aqui em Curitiba, e disse, o professor Canotilho disse esse negócio da Constituição Dirigente morreu e tal. E estava lá o professor Lênio Streck, que, portanto, foi derrotado nessa discussão, porque ele ainda acredita em Constituição Dirigente e tal. Veja que o Gilmar não pensa mais assim, daquele jeito. Sim. Tá, é bom frisar isso também. Isso. Foi uma mudança, era uma contingência, né? Isso. Naquele momento ele pensava assim, efetivamente, né? E depois veja que muitas posições dele são bem estatalistas e bem dirigentes com relação ao sentido da Constituição. Perfeito. Enfim, e aí o que a gente fez? O Jacinto Nelson Coutinho estava lá, viu aquilo, ligou para mim e eu disse assim, mas que coisa, o que a gente faz? Eu digo, vamos ver isso, vamos reunir as pessoas. Aí reunimos Clemerson Cleve, Jacinto, Fachin, Barroso, Eros Grau, Marcelo Catoni, Martônio Barreto Lima, enfim, Gilberto Bercovitch, enfim. E fizemos um rápido congresso sobre, afinal, a Constituição Dirigente morreu? E aí, na época, não tinha internet, essas coisas como tinha hoje, não tinha. Sim. Aí, fizemos conseguimos que a Faculdade de Medicina de Coimbra emprestasse um transmissor desses e a gente pegou da Universidade Federal do Paraná, fizemos um debate, nós perguntando coisas para o Canotilho, sobre, afinal, você disse mesmo isso, o que você quer dizer com isso? Nós falamos do Brasil, foi um debate, saiu o livro Canotilho e a Constituição Dirigente.
em que estão lá nossas perguntas e tudo isso. E o que se tirou dali? Um grupo Kainan. O Grupo Kainan fez 10 encontros, um por ano, com este grupo. Barroso, né? Eu, tal, todos. Então, tinha a bancada jurássica, que era a bancada... Tínhamos, inclusive, Quem era da bancada jurássica? A bancada jurássica era na época, né, e que continua ainda hoje, né, que acredita em condição de professor José Afonso estava lá? Não participava. Quem era Marcelo Catone, Gilberto Bercovitch e Martônio Barreto Lima, e também ainda era um menino, que era o Flávio Pansieri, e também um outro, que eu esqueci o nome agora, eu não posso me lembrar de tudo. Aí, perdão. Aí nós tínhamos, inclusive, um mascote, que era um Tyrannosaurus Rex. Que legal. Camisetas, bancada jurássica. Então, nós fazíamos debates, sentávamos aqui, e aí a bancada dos argumentativistas e outros, né, panprincipiologistas e tal, ou os principiologistas, eram a turma do Barroso e companhia. Aí faziam grandes debates. Bom, fizemos 10, fizemos 2 em Portugal, 2 na Argentina, e os outros espalhados pelo Brasil lá fora. Este do debate com o Barroso foi em Teresópolis, no Rio de Janeiro, num grande hotel que a Estácio tem lá, a Estácio que bancou Sim. aquele ano, com o Grandinetti, que era o coordenador, e fizemos em Pará, o professor Scaff bancou lá, que era o coordenador do curso, em Altera, não sei o que, lá em Pará. Depois fizemos em Fortaleza também, Legal. Aí, ó, para quem critica palestras, diz que é só lobby, né? Pelo contrário, olha os debates que vocês deviam ter nessa época. E ninguém palestrava, né? Porque era tudo... Era debate mesmo. Debate mesmo. Então, tinha um cara que normalmente a gente botava o Avelães Nunes, que era um cara de esquerda, forte, sim, economista. Economista, de Tem Portugal. Um livro desse tamanho, assim, excelente. Um grande intelectual. De economia política. Um grande intelectual, né? Que ele era bastante duro, assim, era 5 minutos de intervenção e ele cortava. Para não virar uma grande bagunça, porque também não esquece que tinha um ministro e tal que achava que podia falar 10, 15 minutos, e ele cortava, disse, não, vai falar só 5 minutos. E funcionava assim. O Canutilho participou de 2, aqueles que foram feitos em Portugal. Jorge Miranda também, não? Jorge Miranda, não. Então, outra ala, muitos no Brasil... Primeiro, nós éramos 20, 21, e não tinha como aumentar isso. Porque aí isso é uma opção. Legal. Você não faz um podcast com 5 pessoas. Sim, não tem como. Você não faz um debate. Uma escolha trágica. É uma escolha trágica, né? Funciona desse